Olá, eu sou o professor Gustavo Tepedino. O problema prático do capítulo 10 do volume de Direitos Reais é o seguinte: é possível recorrer à passagem forçada prevista no artigo 1285 caput do Código Civil, em hipótese em que, embora não haja efetivo encravamento do imóvel, o acesso existente à via pública mostre-se insuficiente? Para respondê-lo, mostra-se necessária breve contextualização a respeito do direito de vizinhança e suas principais características. O direito de vizinhança se ocupa de conflitos decorrentes de interferências entre propriedades imóveis próximas, em razão do uso anormal da propriedade. Assim, caso ultrapassado o nível médio de tolerabilidade, considerada razoável para determinadas regiões e atividades, interferências causadas por som, água, gás, luz, entre outros, que repercutem na esfera da propriedade vizinha, podem gerar a tutela disponível no direito de vizinhança. Caracteriza-se, assim, pelo estabelecimento de limitações legais ao direito de propriedade, uma vez que a propriedade passa a sofrer restrições com base em normas baseadas no interesse geral e de cunho recíproco. A interpretação de tais restrições deve considerar a funcionalização do direito de propriedade, de modo a se analisar o Instituto sob a ótica de que a função social da propriedade também garante bem-estar e qualidade de vida à vizinhança, impondo-se solidariedade recíproca e equilíbrio de interesses entre os vizinhos proprietários ou possuidores. Convém esclarecer que o termo vizinhança deve ser interpretado de maneira ampla e geral, não se exigindo que as propriedades sejam necessariamente contíguas, bastando a relação de proximidade. Por conseguinte, será considerado vizinho, para a tutela legal, aquele que, mesmo não se situando em propriedade limítrofe, possa sofrer interferências causadas pelo uso anormal da propriedade. Para diferenciar quais interferências devem ser coibidas e quais devem ser toleradas, o Código Civil adotou a teoria mista proposta pelo professor Santiago Dantas. Segundo tal construção, dois princípios fundamentais devem nortear a averiguação: o princípio da coexistência de direitos e o da supremacia do interesse público. Enquanto prevê o artigo 1277 o direito do vizinho de fazer cessar interferências prejudiciais à sua segurança, ao seu sossego e à sua saúde, o artigo 1278 afasta o direito de fazer cessar a atividade quando esta for justificada pelo interesse público, hipótese em que será devida indenização pela extensão do dano. Além disso, o Código Civil trata do tema dividindo-o em uma parte geral, que vão dos artigos 1277 a 1281 do Código Civil, com noções gerais aplicáveis a todas as figuras que se inserem no direito de vizinhança, e uma parte especial, dos artigos 1281 a 1313 do Código Civil, com tratamento específico para cada um desses temas. A passagem forçada, cujo entendimento é crucial ao problema prático em análise, é objeto de regulamentação na parte específica, ao lado de outras figuras, como, por exemplo, as árvores limítrofes, águas comuns e o direito de construir. Sobre a passagem forçada, o caput do artigo 1285 do Código Civil dispõe que o dono do prédio que não tem acesso à via pública, nascente ou porto pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe garantir a passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário. Constitui, assim, a passagem forçada direito de vizinhança oneroso, já que garante ao vizinho direito à indenização pelos danos causados pela passagem à propriedade vizinha. Trata-se de instituto que visa permitir ao proprietário encravado pela propriedade vizinha o acesso à via pública, nascente ou porto. E não se confunde esse instituto com a chamada servidão de passagem, que apresenta como fonte a convenção entre as partes, com base na vontade dos interessados,
e visa não desencravar ou evitar prejuízo, mas sim criar vantagem a certo imóvel denominado prédio dominante. Diversamente, a passagem forçada se encontra tutelada pelo direito de vizinhança, com fonte legal, e apresenta como finalidade última evitar prejuízo ao vizinho, não lhe trazer vantagem adicional. O caput do artigo 1285 fixa como requisito da passagem forçada o encravamento, isto é, a ausência de saída. Sobre o tema, há amplo debate na jurisprudência, a fim de apurar qual a solução correta em hipóteses muito próximas ao do encravamento, quando há alguma passagem, mas essa é quase inacessível ou impõe excessivo sacrifício ao titular da propriedade que dela dependa. Discute-se, desse modo, se o encravamento do imóvel para a invocação da tutela legal deve ou não ser considerado absoluto. Para a doutrina e jurisprudência clássicas, a passagem forçada, por se tratar de direito restritivo, não admite interpretação extensiva, incidindo somente quando o prédio não encontra qualquer possibilidade de saída para a via pública. Tal entendimento tem sido, contudo, relativizado para abranger casos em que o acesso se mostra insuficiente. De tal sorte, aprovou-se, no âmbito da primeira jornada de direito civil do Conselho da Justiça Federal, o enunciado número 88, em que se lê: o direito de passagem forçada, previsto no artigo 1285 do Código Civil, também é garantido aos casos em que o acesso à via pública for insuficiente ou inadequado, considerada, inclusive, a necessidade de exploração econômica. Sobre a matéria, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça analisou, quando do julgamento do recurso especial 1.370.210 do Rio de Janeiro, caso concreto em que, apesar de não se tratar de encravamento absoluto do imóvel, a concessão da servidão fundou-se em razões humanitárias e apresentou por finalidade facilitar a locomoção da beneficiária, pessoa doente, com dificuldade de locomoção. Naquela ocasião, a única saída existente para a via pública se dava por escada extremamente íngreme, reconhecendo à vizinha o direito à passagem forçada com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana. Segundo a relatora, a ministra Nancy Andrighi, a Corte Superior desgarrou-se das amarras estreitas do formalismo jurídico, não para se utilizar de arbitrariedade, mas para dar humanismo à letra fria da lei. Além disso, afirmou-se que a utilização de passagem deveria também ser estendida ao cônjuge da titular da servidão judicial, enquanto em sua companhia, de forma a garantir efetividade à decisão judicial e facilitar-lhe a locomoção digna. É preciso, portanto, construir base teórica com fundamento nos princípios constitucionais. Consoante destacado pelo professor Pietro Perlingieri, em entrevista concedida à Revista Brasileira de Direito Civil e transmitida na abertura do 7º Congresso do Instituto Brasileiro de Direito Civil, no direito italiano há uma figura que em muito se aproxima do que entendemos por passagem forçada, introduzida para estimular a produtividade, isto é, em favor do maior desenvolvimento da produção agrícola. Naquele sistema jurídico, em consonância com a jurisprudência analisada, merece destaque, em termos ilustrativos, o raciocínio desenvolvido em decisão proferida no âmbito da Corte Constitucional Italiana, segundo a qual, em hipótese de vulnerabilidade, como no caso, por exemplo, de pessoa com deficiência, mostra-se razoável aplicar raciocínio análogo ao do aludido Instituto para fins de estender o direito à passagem para facilitar a locomoção. Espero que o vídeo possa ser útil. Não deixem de verificar o material atualizado que acompanha a obra.